A gente já era casado há 8 anos e há 1 ano e meio a gente vinha passando por uma crise pesada, bem complicada. Nesse tempo de casados, na realidade, a gente já tinha feito cursos em relação a casamento, mas a gente ouvia e não necessariamente colocava em prática aquilo ali. Então a gente ouvia, beleza, entendi, mas do meu jeito tá funcionando, então vamos seguindo a vida. E aí o tempo foi passando, a gente numa crise que a gente começou a ser 2 pessoas morando na mesma casa, mas com objetivos completamente diferentes. Mas paralelas, sabe? A gente era, vamos dizer assim, a gente dividia apartamento. Era uma vida assim de aparência mesmo, de né? aparência. E assim, eu com uma situação que eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais como conversar, porque a gente não conseguia conversar, a gente só brigava, eu cansada, eu chorava muito, eu comecei a parar de dormir, eu entrei em depressão, fiquei tomando remédio. E eu procurava a ajuda das pessoas, as pessoas me davam uns conselhos, e eu, tá bom, eu vou tentar, mas nada dava certo. Eu cheguei a uma fase que eu me classificava como uma pessoa cansada. As pessoas olhavam pra mim, como é que você tá? Cansada. Mas era cansada de tudo. E eu cheguei assim a um ponto, eu já tinha uma filha, eu queria muito dar um irmão pra minha filha filha pediu um irmão, e eu não conseguia engravidar por nada, eu não conseguia engravidar. E eu tracei um objetivo na minha vida que era ter um filho. Acabou que a nossa filha se tornou assim... O único ponto de contato que a gente tinha na nossa Então, como ela segurava o nosso casamento, e na verdade o que eu falava é o seguinte, a única alegria que eu tenho... era ela. O único momento de paz é quando eu tava com ela. E eu achava aquilo ali muito pesado para uma criança. Ela não tinha 1 ano e pouco. Eu falava, Jesus amado, que peso que eu tô botando em cima de uma criança, ela não merece. E eu falava, eu vou ter mais filhos, eu vou dividir esse peso, eu vou ser uma pessoa melhor. Só que assim, nosso casamento não existia mais, era muito teatro. E eu olhava pra ele e falava assim, ó, faz o que você quiser, só me dá outro filho. Eu tava numa vibe tão distante da dela que enquanto ela queria engravidar, eu cheguei a pesar 115 quilos e tal, eu tava na onda de emagrecer, eu tava chegando onde eu queria, eu falei, eu vou usar anabolizante, eu vou chegar onde eu quero chegar, já que nada tá bom, nada tá dando certo, pelo menos eu vou me olhar no espelho, eu vou gostar do que eu vejo. E nesse momento eu consegui a proeza de chegar onde eu queria fisicamente, mas às custas de ter zerado meu espermograma e não ter um espermatozoide vivo para poder ter um filho de uma forma natural. E esse processo foi, acho que foi a primeira pancada que a gente levou, foi quando eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? A gente não conseguia conversar, quando a gente conversava a gente brigava. A gente tinha hábitos, por exemplo, de almoçar junto, sempre que a gente podia, eu diminuí isso, eu parei, porque eu pensava assim, se eu vou chegar em casa à noite, eu vou brigar quando a gente conversar, eu não quero brigar na hora do almoço, porque já que eu vou brigar, eu não vou antecipar a briga, e eu comecei a não almoçar com ela. Comecei a chegar mais tarde em casa, era o trabalho, são os amigos, etc. Tenho reunião, eu tenho que estar numa palestra, eu preciso estar, e era tudo mentira. Na verdade, eu estava na farra com meus amigos. Eu fui chegando cada vez mais tarde, chegando bêbado em casa. Já aconteceu várias vezes de eu estar na farra, ela me ligar, Thiago, a Ana tá com febre, a nossa filha, né? Tá com febre, vem pra casa, ela tá doente. E eu pensava do outro lado, falei, cara, você é médica, o que eu vou fazer em casa, assim, você é médica, se você não conseguir resolver, você leva ela pro hospital e você me liga que eu te encontro lá. Então assim, chegou um ponto que nem minha filha, que é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, era motivo para eu querer estar em casa. No início eu comecei a assumir as responsabilidades, assim, eu consigo, eu dou conta. E eu fui indo, só que aquilo começou a ficar muito pesado, eu estava muito cansada. E eu virei a verdadeira mulher rixosa, né? Eu reclamava de manhã, de tarde e de noite. E assim, eu estava muito cansada, mas eu também não permitia espaço para... Tipo assim, eu virei a rainha da razão. E na realidade, assim, numa época que eu falava que eu tinha tomado uma decisão dentro do meu coração que eu ia fazer o seguinte, eu ia engravidar, e quando eu engravidasse, eu ia pedir o divórcio.
Pra mim não existia mais chance, assim, o casamento tava destruído. Eu tinha na minha cabeça, Muito ele claro, né? tinha uma amante, ele tinha uma outra coisa. Eu não existia mais o que insistir naquilo ali. Mas eu também, engraçado que eu não conseguia me ver casada com outra pessoa. Eu não conseguia me ver com outro homem. Eu falava, eu vou me separar, não porque eu deixei de amá-lo. É simplesmente Não faz porque mais sentido, né? não tinha sentido estar casada. E quando a gente começou a participar do processo e a gente começou a caminhar mais com Deus de verdade, e a gente começou a entender que as nossas atitudes hoje têm reflexo nas nossas gerações futuras, eu falando assim, meu Deus, eu não posso permitir que minha filha passe pelas coisas que eu estou passando. Essa história de tentar engravidar, eu tinha me endividado e eu falava pra ele, olha isso aqui, me ajuda. E ele me ignorava. Ela fazendo conta pra fechar o mês, eu aparecia com 2, 3 camisas novas, com a calça nova, com o negócio que eu comprei, achei legal e tal. Sem noção. E depois que a gente mudou a postura em relação a muitas coisas que a gente viu durante o processo, as mudanças na nossa vida foram muito significativas e foram muito rápidas. Em 6 meses, Deus restaurou nosso casamento, Deus mudou o nosso jeito de ver um ao outro. Hoje eu consigo olhar para minha esposa de novo e ter amor por ela. Hoje ela é minha amiga, ela é minha companheira, ela é minha amante, é meu porto seguro. Eu particularmente não mereço. Estou longe de ser a mulher sábia perfeita. Mas acredito que posso chegar lá. Que é uma coisa que marca pra mim, assim, que eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer ele feliz. E que eu vou ser honrada no meu casamento, eu vou fazer uma família feliz na hora que eu honrar meu marido e que eu trabalhar para isso. Esse entendimento ele foi mútuo, sabe? Olhar muito para os meus problemas, para o meu umbigo, para os meus problemas, atrapalha. Depois dessa época agora, parece que Deus colocou algumas pessoas sentarem na minha frente e começarem a falar, eu não posso parar. Deus pode mudar a sua história. Como mulher tem dificuldade, eu vejo que é uma questão muito feminina a dificuldade de perdoar e ter razão. Eu faço isso porque ele fez isso. Eu desconto nisso porque ele descontou nisso. Ninguém está ganhando. Na realidade, estão 2 pessoas perdendo. E na hora que ele me confessa uma coisa, que ele me busca ajuda, olha, eu fiz, me perdoa, me ajuda. Se eu jogo pedra, eu não estou alimentando em nada meu casamento. Eu estou ajudando a destruir. É fácil ouvir certas coisas? Não é fácil. Dói muito. Mas ele está pedindo ajuda. Como é que eu posso dizer que eu amo uma pessoa que me pede ajuda e eu viro a cara, eu saio andando? No meu orgulho e na questão do eu sei tudo, eu posso tudo, eu tenho direito de ficar com raiva. Uma das coisas que foi mais assim, reveladoras pra gente nesses últimos tempos é que às vezes a gente segura pra gente com medo de que, não, se eu confessar algumas coisas, se eu abrir o verbo aqui, não vai ter remédio, mas foi o que ela falou. Quando você confessa, a Bíblia fala que confessa e abandona, ele alcança a misericórdia, né? Hoje a gente ainda não tem a nossa bebê, mas eu tenho certeza que ela tá chegando. E mesmo isso, assim, ter outro filho e realizar esse sonho, hoje a minha felicidade está na minha casa, no que eu tenho, no que Deus já me deu. Deus já me deu um ótimo marido, me deu uma ótima filha. Essa é a minha felicidade, as bênçãos que Deus tem derramado na minha casa. Ter outro filho complementaria, mas não é mais o fundamental. Mas até nisso a gente consegue ver a misericórdia de Deus, porque você imagina se tivesse dado certo e a gente tivesse engravidado há 1 ano e meio atrás. Já tinha o plano dela de engravidar e divorciar. Eu tenho certeza que Deus vai dar ao nosso filho. O nosso contexto de vida é um contexto propício para que esse filho venha, que é um lar restaurado. Tem coisa para corrigir? Tem, porque sempre vai ter. A gente nunca vai chegar à estatura de varão perfeito, né? A gente já aprendeu durante o processo que nós estamos com como blindar, sabe? Ter tudo isso na sua mão
tem que estar sempre à mão. Porque às vezes você se pega de novo, querendo incorrer no mesmo... Aí você corre lá, lê mais um pouquinho, como é que era mesmo que eu fazia essa parte aqui. Uma das coisas que a gente mais errou foi nas aparências. Às vezes a gente tá todo mundo achando que tá bom, vamos continuar aqui. Na estreia, estamos enganando todo mundo. E estamos principalmente nos enganando. Eu tenho certeza que o processo ele funciona. Mas a disposição em mudar, ela é fundamental, sabe? Porque as ferramentas estão ali, se você não usa, você não constrói a casa. E a gente tem construído a nossa casa, dia após dia, né? Tem dia um pouco mais difícil do que o outro, mas hoje a gente já sabe como resolver boa parte dos problemas. E os problemas que a gente não sabe resolver, a gente busca em Deus a solução e Ele ainda assim inclina o ouvido para a nossa oração. Né? Amém. E ele funciona quando você quer... Se dispõe, né? A fazer, né? Pode vir aqui e falar. Mas você se encobre no seu orgulho da razão, né? Eu tenho razão de estar com raiva. Ele me magoou, ele não faz nada. Eu sou uma mulher independente, eu posso fazer tudo sozinha, eu dou conta. Eu dei conta até agora, entendeu? Então, quando você se encobre de todas as suas verdades e você não faz nada, não vai dar certo. Agora, quando você pega aquilo ali e fala assim, não, eu posso. Eu não mereço ficar sozinha. Assim, foi ele que eu escolhi como meu companheiro. No dia que eu casei com ele... Quando a gente decide lutar um pelo outro... Quando eu casei com ele, as qualidades que ele tinha no dia do casamento continuam lá. A gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que pagar o preço. Mas um preço, depois quando vem... Quando o retorno chega, né? Ele foi tão pequeno. Matar o orgulho que não te alimenta em nada. Que não vai favorecer sua vida em nada. É tão bom. Todo aquele orgulho não te rendeu R$1. Mas é que quando você esmagou esse orgulho, que você colocou nos pés de Cristo, que você resolveu mudar. Você, não ele. Você resolveu mudar. Deus te devolveu uma família. Que preço tem essa família? E o que a gente quer é isso também, né? Que não só aconteça com a gente. A gente quer que aconteça com várias pessoas. Hoje a gente não tem problema nenhum em tratar o que a gente está tratando aqui, porque assim, a gente está curado, a gente está liberto. E a gente sabe que tem uma galera passando por isso, entendeu? Por coisas piores até. Ou por coisas menores. Mas que tem solução, né? Tem, porque graças a Deus. Eu realmente foi melhor do que ninguém. Nathalie, eu não tenho palavras para agradecer todo o amor que você tem pela família. Você abrir a sua história, você contar o que você viveu, para mim foi um tapa na cara. Eu sei que não deve ter sido fácil, mas você transformou toda uma amargura num projeto de felicidade. E você não ficou com isso só pra você. Você amou, você me amou. Né? E você contou pra mim, pra que eu também pudesse ter isso. Muito obrigada, mas muito obrigada. Porque eu não tenho como pagar o que você fez por mim. Mas ainda posso orar e te agradecer. Muito obrigada. A palavra que mais vem no coração quando a gente pensa na Nath, no Beto, é gratidão. Gratidão pela vida deles, pelo exemplo, por eles não terem escondido as coisas pelas quais eles passaram, nem se envergonharem disso, mas pelo contrário, terem feito disso motivo para que outros casais possam reconstruir vidas, histórias e famílias. Eu não tenho palavra para agradecer a Nath e o Beto, eles estão sempre nas nossas orações, porque se tem uma coisa que a gente pode fazer por eles é amá-los, honrá-los, respeitá-los e cobri-los em oração. Eu sou o Thiago. Eu sou a Ramá. E hoje a gente tem certeza de que nós somos a gente felizes. Vai ser feliz para sempre. E seremos felizes para sempre. Para sempre. I love you, my sweet